O relógio marcava exatamente 6h30 da manhã quando Ricardo Mendes abriu os olhos. Como sempre, acordou segundos antes do alarme tocar, uma precisão que o acompanhava em todos os aspectos da vida. Seu apartamento de cobertura na área mais nobre da cidade refletia sua personalidade, minimalista, impecável e frio. Tons de cinza dominavam o ambiente, com raras exceções de preto e branco. Não havia fotos de família, lembranças de viagens ou qualquer indício de uma vida além do trabalho. Ricardo levantou-se e seguiu sua rotina matinal com a eficiência de um robô programado. 30 minutos de esteira, 15 minutos de banho, café preto sem açúcar e uma rápida verificação das cotações internacionais antes mesmo de o sol nascer completamente. Às 7h45, já estava no elevador privativo que o levava diretamente à garagem, onde seu motorista o aguardava ao lado do sedã preto blindado. "Bom dia, Sr. Mendes", disse o motorista, abrindo a porta traseira. Ricardo respondeu com um aceno, quase imperceptível de cabeça. Palavras desnecessárias eram desperdício de tempo, e tempo era dinheiro, seu mantra favorito. Durante o trajeto até a sede da Mendes Incorporações, manteve os olhos fixos na tela do tablet, revisando relatórios e ignorando completamente a cidade que despertava lá fora. Aos 42 anos, Ricardo havia construído um império. Partindo do zero, transformou uma pequena construtora em uma das maiores incorporadoras do país. Seu nome era sinônimo de sucesso nos círculos empresariais, mas também de frieza e implacabilidade. O calculador, como era conhecido nos bastidores, nunca hesitava em eliminar quem estivesse em seu caminho. Não havia espaço para sentimentalismos em seus negócios. Na empresa, sua chegada provocava uma mudança imediata na atmosfera. Funcionários endireitavam a postura, conversas cessavam, sorrisos desapareciam. O medo era palpável. "Os números do terceiro trimestre, senhor", disse sua assistente, entregando-lhe uma pasta assim que ele pisou em seu escritório no último andar. Os investidores da Ásia confirmaram a reunião. "Sim, senhor. Para amanhã, às 10 horas, como solicitado. E o terreno na Zona Sul? O proprietário ainda resiste, mas nosso advogado acredita que ele cederá até o final da semana." Ricardo assentiu, dispensando-a com um gesto. Seu dia seguiu como todos os outros. Reuniões, decisões frias baseadas exclusivamente em números, ligações internacionais. Almoçou sozinho em seu escritório, uma refeição calculada em proteínas e nutrientes sem qualquer prazer gastronômico. À noite, mais trabalho. Era quase 21 horas, quando finalmente decidiu encerrar o expediente. Fora o último a sair, como sempre. Na verdade, não havia pressa para voltar para casa. O que o esperava lá? O mesmo silêncio, a mesma solidão. "Para casa, senhor?", perguntou o motorista. Ricardo hesitou por um momento. "Não, vamos passar." Pelo novo empreendimento na avenida principal, o carro deslizou silenciosamente pelas ruas agora menos movimentadas. Ricardo observava distraidamente pela janela, avaliando prédios e terrenos com olhos de investidor. Foi quando algo incomum aconteceu. Na calçada oposta, em frente a uma pequena praça mal iluminada, um idoso caminhava lentamente, apoiado em uma bengala. De repente, 2 homens surgiram das sombras, abordando-o. Mesmo à distância, era evidente o que acontecia. Um assalto. Ricardo estava prestes a desviar o olhar. Afinal, a violência urbana era apenas mais uma estatística em sua mente analítica, quando notou um movimento inesperado. 2 crianças, que aparentemente dormiam em um banco da praça, levantaram-se num salto. O menino, que não devia ter mais de 12 anos, e a menina, talvez 9 ou 10, correram na direção do assalto. "Pare o carro!", ordenou Ricardo, subitamente interessado. O que se seguiu desafiou toda a lógica que governava sua vida.
O menino gritou, atraindo a atenção dos assaltantes, enquanto a menina ajudava o idoso a se afastar. Um dos criminosos avançou em direção às crianças, mas o menino, com uma coragem desconcertante, permaneceu firme, protegendo a irmã e o idoso. Deixem ele em paz, ele é nosso avô, mentiu o menino com uma convicção surpreendente. O assaltante hesitou, confuso com a intervenção inesperada. Nesse momento, a luz de uma viatura policial que passava iluminou a cena, afugentando os criminosos. Ricardo observou paralisado, enquanto as crianças verificavam se o idoso estava bem. O homem, visivelmente emocionado, tentou oferecer-lhes algum dinheiro, mas elas recusaram com um gesto simples. Em seguida, voltaram para seu banco na praça, como se o ato de coragem fosse algo rotineiro. Senhor, continuamos? A voz do motorista o trouxe de volta à realidade. Ricardo não respondeu imediatamente. Algo havia mudado dentro dele, uma sensação estranha e incômoda que não conseguia identificar. Não, espere aqui. Pela primeira vez em anos, Ricardo Mendes fez algo impulsivo. Saiu do carro e atravessou a rua em direção às crianças. Elas o observaram com desconfiança enquanto se aproximava. O que vocês fizeram? Foi impressionante, disse ele, sentindo-se estranhamente desajeitado. O menino posicionou-se protetoramente na frente da irmã. Não fizemos nada demais. Vocês têm família? Alguém que cuide de vocês? Cuidamos um do outro, respondeu o menino com uma maturidade que não combinava com sua idade. A menina, de grandes olhos castanhos e cabelo cacheado, estudava Ricardo com curiosidade. Seu carro é bonito, comentou ela, quebrando momentaneamente a tensão. Ricardo olhou para as crianças. Roupas gastas, rostos sujos, mas uma dignidade que muitos de seus associados milionários não possuíam. E então, sem entender completamente por quê, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Vocês gostariam de um lugar para dormir esta noite? Comida quente, um banho? O menino franziu o senho desconfiado. Por quê? O que quer em troca? Nada, respondeu Ricardo, surpreso com sua própria sinceridade. Talvez uma chance de fazer algo certo pela primeira vez. As crianças trocaram olhares, comunicando-se silenciosamente como só irmãos conseguem. Foi a menina quem decidiu por ambos. Temos nome. Eu sou Júlia, ele é Mateus. E você? Ricardo, respondeu ele, estendendo a mão formalmente, como se estivesse fechando um acordo comercial. Mateus hesitou, mas acabou aceitando o cumprimento. Só por uma noite, estabeleceu, como se fosse ele quem ditava os termos. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Ricardo sentiu um estranho desconforto. Parte dele, o Ricardo Mendes, calculista e pragmático, já pensava em como essa boa ação poderia beneficiar sua imagem pública. Talvez um projeto social vinculado à empresa, fotos estratégicas com as crianças, uma matéria em alguma revista de negócios sobre seu lado filantrópico. Mas outra parte, uma que ele mal reconhecia, sentia algo diferente, algo que não conseguia nomear ou compreender. Algo que o fazia querer proteger aquelas duas crianças que por um breve momento haviam mostrado mais coragem e humanidade do que ele jamais demonstrara em toda a sua vida de sucesso. O que Ricardo não sabia, enquanto abria a porta do carro para Júlia e Mateus entrarem, era que aquele gesto aparentemente simples, aquela decisão impulsiva tomada em uma noite comum, seria o primeiro passo em uma jornada que desmontaria completamente o mundo perfeitamente controlado que ele havia construído. O apartamento de Ricardo nunca pareceu tão inadequado como naquela noite. Enquanto digitava o código de segurança e a porta se abria silenciosamente, ele observou as expressões de Júlia e Mateus. Os olhos das crianças percorriam cada centímetro do hall de entrada, com seu piso de mármore italiano e iluminação indireta.
Para Ricardo, aquilo era apenas funcional. Para elas, parecia um mundo alienígena. Vocês podem entrar, disse ele, percebendo que ambos permaneciam parados na soleira, como se temessem contaminar aquele ambiente imaculado. Mateus deu um passo, hesitante, instintivamente segurando a mão da irmã. Júlia, por outro lado, após a surpresa inicial, avançou com curiosidade infantil. Você mora num castelo? Perguntou ela, olhando para o teto alto. Ricardo quase sorriu. Quase. Não é um castelo. É apenas um apartamento. Muito grande para uma pessoa só, observou Mateus, com aquela franqueza desconcertante que só as crianças possuem. O comentário atingiu Ricardo de uma forma inesperada. Nunca havia pensado em seu espaço como grande demais. Era simplesmente o que alguém em sua posição deveria ter. Vocês devem estar com fome, desviou ele, conduzindo-os à cozinha, um ambiente que raramente utilizava, preferindo refeições entregues ou preparadas por sua governanta, que vinha apenas 3 vezes por semana. A cozinha, com seus eletrodomésticos, de última geração e bancadas de quartzo, estava impecavelmente limpa. Ricardo abriu a geladeira, confrontando sua própria realidade. Algumas garrafas de água, uma garrafa de vinho caro, iogurtes proteicos e sobras de comida japonesa. Não tem muito aqui, admitiu, sentindo-se estranhamente envergonhado. Posso pedir algo para entrega? Pizza, sugeriu Júlia, com esperança na voz. Ricardo pegou o telefone. Pizza, então. Enquanto esperavam, o silêncio desconfortável foi quebrado por Júlia, que caminhava pela sala de estar, tocando cautelosamente os objetos de design. Cadê as fotos? Perguntou ela. Que fotos? Da sua família. Todo mundo tem fotos da família. Ricardo sentiu um nó na garganta. Eu não tenho. Família, respondeu secamente. Todo mundo tem família, insistiu Júlia. Júlia, chega, interveio Mateus, percebendo o desconforto do anfitrião. Ricardo indicou um corredor. Tem um banheiro ali. Vocês podem se limpar enquanto a comida não chega. As crianças seguiram na direção indicada e Ricardo pôde ouvir seus sussurros animados ao descobrirem a banheira de hidromassagem e os produtos importados no banheiro de hóspedes. Quando a pizza chegou, Ricardo preparou a mesa de jantar, algo que não fazia há anos. Colocou pratos, guardanapos e copos com uma formalidade que parecia absurda para a pizza, mas era a única maneira que conhecia. Júlia e Mateus voltaram, transformados. Haviam tomado banho e seus cabelos ainda estavam úmidos. Vestiam as mesmas roupas, mas seus rostos limpos revelavam feições que Ricardo não havia notado antes. Júlia tinha sardas no nariz e bochechas rosadas que lhe davam um ar perpetuamente alegre. Mateus tinha olhos verdes intensos, observadores, que pareciam avaliar constantemente o ambiente em busca de ameaças. Isso é para nós? Perguntou Mateus, olhando para a pizza como se fosse um tesouro. Sim. Sentem-se. As crianças atacaram. A comida com um apetite que denunciava dias de fome. Ricardo os observava, sentindo-se deslocado em sua própria casa. Comeu um pedaço por educação, mas sua mente estava ocupada com perguntas práticas. Onde dormiriam? O que faria com eles? Amanhã, como explicaria isso à sua assistente, que certamente notaria sua ausência na primeira reunião do dia. Você não gosta de pizza? Perguntou Júlia, notando seu pedaço quase intocado. Não costumo comer este tipo de comida. Que tipo de comida você come então? Ricardo pensou em suas refeições funcionais, calculadas para a eficiência nutricional. Comida saudável. Pizza é a comida mais saudável do mundo, declarou Júlia com convicção. Faz o coração feliz. Mateus sorriu discretamente e Ricardo percebeu que era a primeira vez que viu o menino baixar a guarda. Após a refeição, veio o próximo desafio: os quartos. O apartamento tinha 3 suítes além da principal.
todas impecavelmente decoradas e completamente impessoais, como quartos de hotel de luxo. Vocês podem ficar nesses quartos, disse Ricardo, abrindo as portas de 2 suítes adjacentes. Há roupas limpas nas gavetas. Provavelmente não vão servir, mas devem dar para dormir. Júlia entrou saltitante em um dos quartos, maravilhada, com a cama king size. Mateus, porém, permaneceu no corredor. Podemos ficar no mesmo quarto? Perguntou ele, com um tom que misturava orgulho e vulnerabilidade. Ricardo percebeu que o menino não queria se separar da irmã. Claro, enquanto as crianças se acomodavam, Ricardo retirou-se para seu escritório doméstico. Precisava pensar. O que estava fazendo? Por que havia trazido 2 crianças de rua para sua casa? Era loucura, imprudente, completamente fora de seu caráter. Pegou seu telefone e ligou para seu advogado. Preciso de informações sobre procedimentos de adoção temporária, disse ele, sem preâmbulos. Adoção? A voz do outro lado soava incrédula. Ricardo, você está bem? Estou perfeitamente bem. Apenas responda a minha pergunta. O advogado explicou os procedimentos básicos, mencionando conselho tutelar, documentação e investigação de antecedentes. Ricardo ouvia, fazendo anotações meticulosas. Vou precisar de tudo isso para amanhã de manhã, concluiu ele. Amanhã? Isso é impossível, mesmo para você. Nada é impossível com os recursos certos. Faça acontecer. Desligou antes que o advogado pudesse protestar. Em seguida, enviou uma mensagem para sua assistente, cancelando todos os compromissos da manhã seguinte. Era a primeira vez em 5 anos que fazia isso. Quando terminou, já passava da meia-noite. Ricardo caminhou silenciosamente até o quarto onde as crianças estavam. A porta estava entreaberta. Espiou para dentro e viu Júlia e Mateus dormindo na mesma cama, apesar do espaço amplo. Estavam abraçados, como se mesmo no sono precisassem proteger um ao outro. Algo estranho aconteceu dentro do peito de Ricardo. Uma sensação de aperto que não conseguia identificar. Fechou a porta suavemente e voltou para seu quarto, onde passou horas olhando para o teto, incapaz de dormir. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com um som que nunca havia ouvido em seu apartamento. Risadas. Seguiu o som até a cozinha e encontrou um cenário surreal. Júlia estava sentada na bancada, balançando as pernas, enquanto Mateus tentava operar a cafeteira de última geração. Bom dia, disse Ricardo, fazendo os dois saltarem de susto. Desculpa, apressou-se Mateus. A gente só queria fazer café para agradecer. Mas essa máquina parece um robô, completou Júlia. Ricardo aproximou-se da cafeteira. É simples, você aperta aqui e... Foi interrompido por um jato de água quente que espirrou em sua camisa de seda. Júlia cobriu a boca para abafar uma risada, enquanto Mateus parecia horrorizado. Em qualquer outra circunstância, com qualquer outra pessoa, Ricardo teria reagido com frieza cortante. Mas para sua própria surpresa, apenas disse: Acho que precisamos de ajuda profissional aqui. Preparou o café da manhã para os 3. Ovos e torradas. O máximo que conseguia com suas limitadas habilidades culinárias. Durante a refeição, tentou estabelecer alguma ordem. Precisamos conversar sobre o que acontece agora, começou ele, com o tom que usava em reuniões de negócios. Vocês não podem simplesmente voltar para as ruas. Por que não? Desafiou Mateus. É onde vivemos, porque não é seguro, nem saudável. E o que você sugere? O tom de Mateus era desconfiado. Ricardo respirou fundo. Estou considerando uma adoção temporária, legalmente, para que vocês possam ficar aqui até encontrarmos uma solução permanente. Júlia arregalou os olhos. Tipo, morar aqui, nesse castelo? Não é um castelo, corrigiu Ricardo automaticamente. E sim, morar aqui, temporariamente. Por quê? Perguntou Mateus, com aquela franqueza desconcertante. Por que você faria isso?
Era uma pergunta que o próprio Ricardo vinha se fazendo desde a noite anterior. Por que estava fazendo aquilo? Parte dele, a parte calculista e pragmática, já havia elaborado justificativas racionais, responsabilidade social, melhoria de imagem pública, talvez até algum benefício fiscal. Mas havia algo mais, algo que não conseguia articular, porque vocês merecem uma chance, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. O telefone tocou, salvando-o de mais perguntas. Era seu advogado, informando que havia conseguido uma reunião de emergência com o conselho tutelar para aquela manhã. As horas seguintes foram um turbilhão. Ricardo providenciou roupas novas para as crianças, enviando seu motorista às pressas para comprar o necessário. Explicou a situação da forma mais simples possível, preparando-os para as perguntas que certamente viriam. Surpreendeu-se com a rapidez com que Mateus entendeu os procedimentos legais, fazendo perguntas perspicazes sobre seus direitos. No conselho tutelar, a influência e os recursos de Ricardo aceleraram processos que normalmente levariam semanas. Ainda assim, foi um dia exaustivo de depoimentos, formulários e avaliações preliminares. Júlia encantou todos com sua personalidade vibrante, enquanto Mateus mantinha sua postura protetora, respondendo apenas o necessário. Ao final do dia, Ricardo havia conseguido uma guarda provisória, o primeiro passo para uma possível adoção temporária. Quando voltaram ao apartamento, todos estavam exaustos. E agora? Perguntou Mateus, quando finalmente estavam sozinhos. Agora, disse Ricardo, olhando para o caos que seu apartamento havia se tornado em apenas um dia. Sapatos fora do lugar, embalagens de comida na mesa de centro, almofadas espalhadas. Precisamos estabelecer algumas regras. Júlia sentou-se no sofá, abraçando uma almofada. Que tipo de regras? Regras de convivência. Horários, responsabilidades, limites. Mateus cruzou os braços. Parece uma prisão. Não é uma prisão, respondeu Ricardo, tentando manter a calma. É uma casa. E casas têm regras. Nossa casa não tinha regras, murmurou Júlia. E onde está a casa de vocês agora? A pergunta saiu mais dura do que Ricardo pretendia, e ele imediatamente se arrependeu ao ver o rosto de Júlia murchar. Mateus deu um passo à frente, colocando-se entre Ricardo e sua irmã. Nossa casa era onde estávamos juntos, e tinha regras sim, nossas regras. Ricardo reconheceu a determinação nos olhos do menino, a mesma que vira quando ele enfrentara os assaltantes. Percebeu que estava lidando com isso da maneira errada, aplicando sua mentalidade corporativa a uma situação completamente diferente. Vocês têm razão, concedeu, surpreendendo as crianças. Que tal criarmos as regras juntos? Vocês me dizem o que acham importante e eu faço o mesmo. A tensão no ambiente diminuiu visivelmente. Júlia voltou a sorrir e até Mateus relaxou, um pouco os ombros. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha, com canetas coloridas e um grande pedaço de papel, improvisado de uma apresentação corporativa que Ricardo rasgou sem pensar duas vezes, eles criaram o que Júlia batizou de Constituição da Nova Família. As regras eram simples: respeito mútuo, honestidade, horários flexíveis para dormir, após intensa negociação, responsabilidades compartilhadas na arrumação e, o mais importante, nas palavras de Mateus, ninguém fica para trás. Quando terminaram, Ricardo olhou para o papel colorido, tão diferente dos contratos milionários que costumava assinar. Havia algo profundamente significativo naquele documento, improvisado, algo que nenhum de seus acordos comerciais jamais tivera. Está oficializado, declarou ele, com uma seriedade que fez Júlia rir. Mais tarde, após colocar as crianças para dormir, uma experiência completamente nova para ele, Ricardo sentou-se em seu escritório, contemplando o caos que sua
Vida havia se tornado em apenas 24 horas. Seu telefone não parava de tocar, com mensagens de trabalho não respondidas. Seu apartamento, antes imaculado, agora tinha marcas de dedos nas superfícies de vidro e sapatos fora de lugar. E, estranhamente, ele não se importava. Olhou para uma foto que Júlia havia insistido em tirar após assinarem a Constituição. Os três, lado a lado, com expressões que variavam do entusiasmo, Júlia, a desconfiança, Mateus, a completa desorientação. Ele próprio. Era a primeira foto pessoal em seu apartamento em anos. Ricardo não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa. Sua vida organizada e previsível havia acabado. E, surpreendentemente, isso não parecia tão ruim quanto deveria. O que ele não imaginava era que, por trás dos sorrisos cautelosos e da adaptação aparentemente bem-sucedida, Mateus guardava um segredo. Um segredo que conectava as crianças a um capítulo sombrio do passado de Ricardo. Um capítulo que ele havia se esforçado para esquecer. 3 semanas se passaram desde que Júlia e Mateus haviam entrado na vida de Ricardo. 3 semanas de ajustes, descobertas e transformações silenciosas que nenhum deles havia previsto. A manhã de domingo começou com o som de risadas e passos apressados no corredor. Ricardo abriu os olhos às 7h15. Antes, já estaria de pé há 45 minutos, seguindo sua rotina rigorosa mesmo nos finais de semana. Agora, permitia-se o luxo de alguns minutos extras na cama, ouvindo a sinfonia caótica que sua casa havia se tornado. Ao sair do quarto, encontrou Mateus, tentando equilibrar uma bandeja com torradas, suco e café. "O que é isso?" perguntou Ricardo, genuinamente surpreso. Era para ser uma surpresa. Café da manhã na cama. Mateus pareceu constrangido. "Foi ideia da Júlia", acrescentou rapidamente. Ricardo sentiu algo estranho no peito. Uma sensação que estava se tornando mais frequente, mas que ainda não conseguia nomear completamente. "Obrigado, mas prefiro tomar café com vocês." Na cozinha, Júlia estava em pé sobre um banquinho, tentando alcançar a prateleira de cereais. Seus cabelos, cacheados, formavam uma auréola selvagem ao redor de seu rosto concentrado. "Deixa que eu pego", ofereceu Ricardo, alcançando a caixa facilmente. "Um dia vou ser tão alta quanto você", declarou Júlia com convicção. "Duvido muito", provocou Mateus. "Você vai ser baixinha para sempre." "Não vou não. Vou crescer e ser mais alta que vocês dois." Ricardo observou a troca de provocações com uma sensação estranha de contentamento. As manhãs silenciosas haviam dado lugar a este caos barulhento e, surpreendentemente, ele não sentia falta da antiga rotina. Após o café, veio o momento que Júlia mais esperava, a aula de natação. Ricardo havia inscrito as crianças em diversas atividades, escola, esportes, aulas de música. Era sua maneira de garantir que tivessem todas as oportunidades que ele podia proporcionar. No clube, Ricardo sentou-se à beira da piscina, observando a aula. Júlia era uma força da natureza na água, mergulhando com alegria contagiante. Mateus, mais contido, aprendia com determinação metódica. "Seus filhos são adoráveis", comentou uma mulher que se sentou ao seu lado. Ricardo hesitou. Era a primeira vez que alguém se referia a Júlia e Mateus como seus filhos, e a palavra provocou uma reação inesperada. Não os corrigiu. "Obrigado", respondeu simplesmente. "A menina tem sua energia, mas o menino, ele tem seus olhos." Ricardo olhou para Mateus, nadando com concentração. Seus olhos verdes, intensos e observadores. Não eram como os seus, castanhos e calculistas. Mas havia algo familiar neles, algo que não conseguia identificar. "Sou Helena", apresentou-se. A mulher estendendo a mão. "Ricardo." A conversa continuou, superficial e agradável.
Ricardo descobriu que Helena era professora de literatura e mãe solo de um menino que nadava na mesma turma de Mateus. Surpreendeu-se ao perceber que estava genuinamente interessado no que ela dizia, não por potencial valor estratégico, como avaliava a maioria de suas interações, mas por simples curiosidade humana. Quando a aula terminou, Júlia correu até ele, pingando água por toda parte. Você viu? Você viu quando eu mergulhei? O professor disse que tenho talento natural. Ricardo instintivamente pegou uma toalha e a envolveu. Vi sim, você foi incrível. Mateus aproximou-se mais lentamente, observando Helena com cautela. Vocês gostariam de se juntar a nós para um lanche? Convidou Helena. Lucas adoraria ter em companhia. Ricardo estava prestes a recusar quando Júlia interveio. Podemos, Ricardo, por favor? Aqueles olhos castanhos suplicantes eram sua fraqueza recém-descoberta. Tudo bem. No café do clube, as crianças rapidamente se entrosaram, deixando os adultos livres para conversar. Ricardo surpreendeu-se falando sobre a adaptação com as crianças, os desafios e as pequenas vitórias diárias. Não é fácil, admitiu. Algo que jamais faria em seu círculo profissional. Às vezes sinto que estou completamente perdido. Helena sorriu compreensiva. Bem-vindo ao clube da paternidade. Ninguém sabe o que está fazendo, só fingimos muito bem. A tarde passou rapidamente, e quando se despediram, Ricardo surpreendeu-se, aceitando um convite para um piquenique no parque no próximo fim de semana. No caminho de volta para casa, Júlia não parava de falar sobre Lucas, enquanto Mateus permanecia pensativo. Você gostou dela? Perguntou Mateus de repente. De quem? Da Helena. Ricardo considerou a pergunta. Ela parece legal. Você sorriu muito. Sorri? É. Você quase nunca sorri, só com a gente. Mas com ela, você sorriu bastante. Ela pode ser sua namorada, sugeriu Júlia com a inocência de seus 9 anos. Júlia, repreendeu Mateus, parecendo constrangido. Ricardo sentiu o rosto esquentar, outra sensação que havia esquecido. Não estou procurando uma namorada. Por quê? Você não gosta de ninguém? A pergunta tão simples e direta o pegou desprevenido. Quando foi a última vez que havia gostado de alguém? Seus relacionamentos anteriores haviam sido pragmáticos, baseados em compatibilidade social e benefícios mútuos, como fusões corporativas bem calculadas. É complicado, respondeu finalmente. Adultos sempre dizem que é complicado quando não querem explicar, observou Mateus. Quando chegaram em casa, Ricardo recebeu uma mensagem de seu advogado. A audiência para a guarda definitiva havia sido marcada para o final do mês. Era mais rápido do que o esperado, graças à sua influência e recursos. Deveria estar aliviado, mas sentiu uma pontada de ansiedade. A guarda definitiva significava um compromisso permanente, algo que nunca havia considerado quando impulsivamente trouxe as crianças para casa. Naquela noite, após colocar Júlia para dormir, um ritual que agora incluía a leitura de uma história, ele encontrou Mateus, sentado na varanda, olhando para a cidade iluminada. Não consegue dormir? Perguntou Ricardo, juntando-se a ele. Estava pensando no futuro. Ricardo assentiu. Está preocupado com a audiência? Um pouco. Não precisa se preocupar. Meus advogados são os melhores. Não é isso, disse Mateus, hesitante. É que... E se você se cansar de nós? A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Por que eu me cansaria de vocês? Mateus deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas a vulnerabilidade estava lá, nos cantos de sua boca tensa. As pessoas se cansam, mudam de ideia. Ricardo compreendeu então o medo por trás da pergunta. Essas crianças haviam sido abandonadas antes, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Mateus, olhe para mim, pediu Ricardo. Eu não sei muita coisa sobre ser pai.
Estou aprendendo todos os dias, mas sei uma coisa com certeza: não vou abandonar vocês. Nunca. Você promete? Prometo. Mateus assentiu, parecendo um pouco mais leve. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as luzes da cidade. Ricardo? Sim, obrigado por tudo. Eram palavras simples, mas Ricardo sentiu seu impacto como uma onda. Aquela sensação estranha no peito voltou, mais forte que nunca, e desta vez ele conseguiu identificá-la. Era afeto, puro e simples afeto. Não precisa agradecer, respondeu, colocando hesitantemente um braço ao redor dos ombros do menino. Para sua surpresa, Mateus não se afastou. Pelo contrário, relaxou levemente contra seu ombro. Nos dias seguintes, Ricardo percebeu mudanças sutis em sua própria rotina. Começou a chegar mais cedo em casa, ansioso para ouvir como havia sido o Dia das Crianças. Delegou reuniões que antes consideraria imperdíveis. Seu escritório em casa, antes um santuário de trabalho, agora tinha desenhos de Júlia nas paredes e livros de Mateus nas prateleiras. Uma tarde, ao buscar as crianças na escola, Ricardo notou Mateus conversando intensamente com uma mulher no portão. Quando se aproximou, o menino pareceu sobressaltado, quase culpado. "Tudo bem?" perguntou. "Ricardo?" "Sim", respondeu Mateus rapidamente. "Só uma professora perguntando sobre um trabalho." A mulher sorriu e se afastou antes que Ricardo pudesse se apresentar. Havia algo familiar nela, mas não conseguiu identificar o quê. No caminho para casa, Mateus estava incomumente quieto. Júlia, por outro lado, falava sem parar sobre seu projeto de arte. Um retrato da nossa família, como ela chamava. Naquela noite, Ricardo ouviu um som vindo do quarto de Mateus. Ao se aproximar da porta entreaberta, viu o menino sentado na cama, olhando para uma foto antiga e amassada. Quando percebeu a presença de Ricardo, guardou-a rapidamente. "Posso entrar?" perguntou Ricardo. Mateus assentiu, mas parecia nervoso. "Está tudo bem mesmo?" insistiu Ricardo, sentando-se na beirada da cama. Mateus hesitou, como se travasse uma batalha interna. Finalmente disse: "Tem algo que eu preciso te contar, sobre nós, sobre nossa mãe." O tom de sua voz fez Ricardo congelar. Havia algo naquelas palavras, um peso, uma gravidade que anunciava que nada seria como antes. "Estou ouvindo", disse. Ricardo, tentando manter a voz calma, apesar do súbito aperto no peito. Mateus respirou fundo, reunindo coragem. O que ele diria a seguir mudaria tudo. O silêncio no quarto parecia engolir tudo ao redor. Ricardo sentiu o peso do momento, como se estivesse prestes a abrir uma porta que nunca mais poderia fechar. Mateus segurava a foto amassada em suas mãos, os dedos pequenos e firmes, apertando o papel como se aquilo fosse sua âncora. "Essa é nossa mãe", começou Mateus, a voz baixa, quase um sussurro. Ele estendeu a foto para Ricardo, que a pegou com cuidado, como se temesse destruí-la. Na imagem, uma mulher jovem, com cabelos cacheados e um sorriso caloroso, segurava uma Júlia ainda bebê. Ao lado dela, um Mateus muito pequeno, com os mesmos olhos verdes intensos, agarrava sua perna. Ricardo olhou para a foto por alguns segundos antes de perguntar: "Ela ainda está viva?" Mateus balançou a cabeça lentamente. "Não, ela morreu há 2 anos. A dor na voz do menino era palpável. Ricardo sentiu um nó na garganta, mas permaneceu em silêncio, deixando Mateus continuar no seu próprio ritmo. "Ela ficou doente", explicou o menino. "Tentou esconder de nós no começo, mas a cada dia ficava mais difícil. Não tínhamos dinheiro para os remédios, então ela fazia o que podia. Trabalhou até o último momento, mas não deu." Ricardo engoliu em seco, sentindo um misto de compaixão e impotência. Ele sabia que o mundo podia ser cruel,
Mas ouvir aquilo diretamente de Mateus o atingia de uma forma que ele não estava preparado. Depois que ela morreu, tentaram nos separar, continuou Mateus. Queriam mandar a Júlia para um abrigo e me colocar em outro lugar, mas eu não podia deixar isso acontecer. Não podia deixar ninguém tirar minha irmã de mim. Ricardo assentiu, admirando a força do menino. Então vocês fugiram? Sim, confirmou Mateus. Desde então, vivemos nas ruas, fazendo o que podíamos para sobreviver. Eu sempre disse para Júlia que um dia as coisas iam melhorar, que a gente ia encontrar um lar, mas eu não acreditava muito nisso, até agora. Ricardo sentiu o impacto das palavras de Mateus como um soco no estômago. Ele nunca havia imaginado o peso que as crianças carregavam. Mas ainda havia algo que não estava claro, algo que parecia incomodar Mateus mais do que ele estava deixando transparecer. Mateus, disse Ricardo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você disse que tinha algo para me contar, algo sobre sua mãe. O que é? Mateus hesitou, desviando o olhar. Ele parecia lutar contra si mesmo, como se revelar o segredo fosse a coisa mais difícil que já havia feito. Minha mãe, começou ele, a voz trêmula. Ela conhecia você. Ricardo franziu a testa, confuso. O quê? Mateus respirou fundo, tentando manter a compostura. Ela falava de você às vezes, não muito, mas o suficiente para eu lembrar. Ela dizia que você era importante, que você era alguém que podia ajudar. O coração de Ricardo começou a bater mais rápido. Ele não sabia como reagir àquelas palavras. Qual era o nome dela? Clara, respondeu Mateus, olhando diretamente para ele. Clara Martins. O nome atingiu Ricardo como um raio. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Clara Martins. Ele se lembrou imediatamente. Era impossível esquecer. Há mais de uma década, Clara havia trabalhado como estagiária na Mendes Incorporações. Ela era jovem, cheia de energia e ideias, mas também ingênua. Ricardo, na época, estava no auge de sua ascensão profissional, e Clara havia sido apenas mais uma peça no tabuleiro de sua vida. Ele se lembrava de tê-la demitido sem cerimônia após um erro em um projeto. Para ele, havia sido uma decisão puramente profissional. Para ela, provavelmente, um evento devastador. Eu conheci sua mãe, admitiu Ricardo, a voz baixa e cheia de peso. Ela trabalhou para mim há muitos anos. Mateus assentiu, como se já soubesse disso. Ela disse que você era um homem poderoso, que tinha tudo, mas também disse que você era frio, que não se importava com ninguém. Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso das palavras. Ele sabia que eram verdadeiras. Durante anos, ele havia vivido dessa forma, priorizando o sucesso acima de tudo, ignorando as consequências de suas ações sobre os outros. Ela estava certa, admitiu ele, finalmente. Eu era assim. Talvez ainda seja, de certa forma, mas eu quero mudar. Mateus o observou em silêncio, avaliando cada palavra. Ricardo sentiu que estava sendo julgado, mas, pela primeira vez, não se importava. Ele queria provar que era digno da confiança daquele menino. Por que você quer mudar? Perguntou Mateus, finalmente. Ricardo pensou por um momento antes de responder. Porque vocês me mostraram que existe algo mais importante do que dinheiro, do que poder. Vocês me fizeram ver que eu estava errado. E agora, tudo o que eu quero é dar a vocês a chance que eu neguei à sua mãe. Mateus continuou olhando para ele, em silêncio, antes de finalmente assentir. Tudo bem, eu acredito em você. Foi uma declaração simples, mas para Ricardo significou o mundo. Nos dias seguintes, Ricardo mergulhou de cabeça no processo de adoção. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas podia construir um futuro para Júlia e Mateus. Contratou os melhores advogados, garantiu que as crianças tivessem tudo o que precisavam e começou a ajustar sua própria vida
para acomodar sua nova realidade. Mas, mais do que isso, ele começou a se abrir para eles. Contou histórias de sua infância, de como havia crescido sem muito, mas com uma determinação feroz de vencer. Ele explicou por que havia se tornado tão frio e distante e como eles haviam quebrado essa barreira. Júlia, com sua energia contagiante, trouxe vida ao apartamento de Ricardo. Ela decorou os quartos com desenhos e flores, transformando o espaço estéril em um lar. Mateus, por outro lado, tornou-se uma presença constante ao lado de Ricardo, aprendendo sobre negócios e absorvendo tudo o que podia. No dia da audiência para a guarda definitiva, Ricardo estava mais nervoso do que jamais estivera em qualquer reunião de negócios. Ele sabia que tudo dependia daquele momento. Quando o juiz finalmente anunciou a decisão, concedendo a guarda definitiva a Ricardo, ele sentiu um alívio tão profundo que quase não conseguiu conter as lágrimas. Júlia o abraçou com força enquanto Mateus apertava sua mão, um pequeno sorriso no rosto. Naquela noite, de volta ao apartamento, Ricardo reuniu as crianças na sala. Ele segurava um envelope nas mãos. "Eu tenho algo para vocês", disse. Ele, entregando o envelope para Mateus. O menino abriu com cuidado, revelando 2 passaportes. Ele franziu a testa, confuso. "Vamos viajar", explicou Ricardo. "Quero mostrar o mundo para vocês. Mas mais do que isso, quero que vocês saibam que agora tem um lar. Não importa onde estivermos, estaremos juntos." Júlia soltou um grito de alegria, enquanto Mateus apenas assentiu, segurando o passaporte com força. Ricardo os observou, sentindo algo que nunca havia sentido antes. Felicidade genuína. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava pensando em números, em lucros ou em poder. Ele estava pensando em sua família. E você? O que faria se tivesse a chance de mudar não apenas sua vida, mas a de alguém que precisa de você? Assim como Ricardo, todos nós temos a oportunidade de fazer escolhas que transformam o mundo ao nosso redor. Às vezes, basta um pequeno gesto para começar uma grande mudança. Que tal dar o primeiro passo hoje? Seja ajudando alguém próximo, seja se voluntariando ou simplesmente ouvindo quem precisa. O futuro está em suas mãos.